Salve, pessoal! Estamos aqui para mais uma das nossas Pílulas Vermelhas, programa favorito do GOI brasileiro. E hoje nós vamos comentar brevemente sobre a situação do PCO, né? A perseguição que o PCO tem sofrido. Não é de agora. É claro que eu não conheço todos os detalhes da história do PCO nos últimos 10 anos, porém eu tenho a impressão de que, mesmo antes dos eventos de outubro de 2023, em que o PCO se destacou por seu apoio à causa palestina, já vinham acontecendo alguns casos de perseguição ou censura, né? Fundamentalmente por conta da defesa que o PCO faz em relação à liberdade de expressão e por conta das críticas, que são críticas contundentes, que o PCO sempre fez em relação especialmente as autoridades do judiciário brasileiro, né? Membros do STF, mas também algumas outras autoridades. E o PCO, inclusive, ele sempre se colocou na mão de uma lógica da necessidade vinculante de um politicamente correto. Ou seja, que se você não for politicamente correto, né? Se você chamar o Flávio Dino de gordo, se você chamar o Alexandre de Moraes de careca, então isso tem que ser punido, porque não pode ficar assim, isso é absurdo, etc, etc. Então o pessoal também sempre rejeitou esse tipo de discurso, esse tipo de narrativa. Então, se a memória não me falha, a perseguição ao PCO começou antes de 2023, porém ela recrudesceu a partir de 2023. Aqui eu vou falar de uma série de coisas, tá? Não tem nenhuma sequência específica, eu não preparo vídeo, né? Roteiro antes de gravar os vídeos, eu vou falando conforme aquilo que vier à mente, certo? Bem, primeiramente o que aconteceu, né? Às vezes tem pessoas que não acompanham as notícias, que estão completamente por fora em relação a eventos recentes, porém, no dia de ontem, de manhã cedo, 6 e pouca da manhã, a casa do Rui Costa Pimenta, eu acho que também algum outro lugar vinculado ao PCO, mas a casa do Rui Costa Pimenta foi invadida pela Polícia Federal, que havia ido para cumprir um mandado de busca e apreensão. Levaram celular, disco rígido, né? Ou seja, esses aparelhos eletrônicos, apreenderam o passaporte dele, o que me soa completamente absurdo, tá? Ele é um líder de um partido no Brasil. Todos os assuntos do Rui Costa Pimenta são no Brasil. Então, para que levaram o passaporte do Rui Costa Pimenta, né? E inclusive, eu acho que em algum momento, talvez não demore muito, vão devolver o passaporte dele. E eu vou dizer por que vão devolver o passaporte para ele em breve, né? Ao longo aqui desse vídeo. Mas, enfim, a Polícia Federal fez isso. Não sei se esperavam encontrar uma mansão, ouro, joias, grande quantidade de dinheiro, né? De dinheiro vivo. E assim por diante, não acharam, evidentemente, nada disso. E a acusação que é feita ao PCO é alguma coisa envolvendo irregularidade nas contas do partido, valores que teriam sido gastos com gráfica, e isso, na verdade, teria sido de fachada, e por aí vai. Eu conheço o trabalho gráfico do PCO, as gráficas com as quais o PCO trabalha existem de verdade, tá? Inclusive, os candidatos do PCO recebem material gráfico, ok? Mas eu também já vi o material gráfico, inclusive já ofereceram até para caso eu quisesse, por exemplo, imprimir livros da minha editora ou lançar alguma revista e tal, eles podiam intermediar, né? Seria um valor relativamente barato, por aí vai. Então, assim, não tem nada de fachada aí, tá?
não tem absolutamente nada de fachada. Me parece que é uma empresa real, funciona normalmente, imprime os materiais da galera, dos candidatos, né? Imprimem livros, revistas, como eu falei, inclusive ofereceram também para a gente fazer negócio. Eu ainda não aceitei, enfim, porque em relação à revista, talvez a gente possa fazer alguma coisa junto com essas gráficas, não vejo problema nenhum se oferecerem um valor razoável, né? Então, assim, são essas as acusações, essas alegações, e de que aí, através desse dinheiro de verba, de partido, que teria ido para outras coisas, essas outras coisas, na verdade, na prática, a acusação é do enriquecimento do Rui Costa Pimenta, né? Primeira coisa, por uma questão de princípio, eu não presto atenção em acusação de corrupção, tá? Eu acho que num Estado, numa sociedade normalizados, né, soberanos, patrióticos, você pode focar no combate à corrupção, certo? Você tem um Estado construído para servir ao povo, né, estável, que já tenha superado essas disputas intrínsecas à democracia liberal, um Estado que, de fato, represente, especialmente na esfera internacional, os interesses de soberania de um determinado povo e por aí vai, a questão da corrupção, de fato, se torna, a luta contra a corrupção, né, se torna uma questão fundamental, tá? Agora, a gente sabe, nós estamos cansados de ver que acusações de corrupção nesse contexto caótico, desordeiro, desorganizado da democracia liberal serve basicamente para poder ser ferramenta de perseguição política e ideológica, tá? Então, assim, tem um cara, um líder de um partido, um líder de um movimento, ou coisa do tipo, que você quer prejudicar ele por motivos ideológicos, por motivos políticos. Aí você vai começar, não, vamos fazer um pente fino. Como é que está o imposto de renda desse cara? Ele tem empresa no nome? Como é que estão os impostos? Como é que está essa parte tributária? Recebe aí algum financiamento público, alguma verba pública? Vamos ver como é que está a prestação de contas em relação. Recebeu alguma coisa? Fez aquilo que prometeu que ia fazer, né, com essa verba pública e tal? Então, assim, os caras vão atrás daquilo que puderem. Tem algum problema familiar com alguém? Tipo, brigou com a mulher, né? Dá para botar uma Maria da Penha no carro? O que dá para fazer em relação a esse cara? Esse é sempre o modus operandi das autoridades quando elas querem encaminhar uma perseguição política ideológica contra alguma pessoa, algum desafeto. Não é outro caso, tá? Eu penso que, e eu conheço essa estratégia, já vi essa estratégia várias vezes, estão empilhando processos contra o PCO e contra o Rui Costa Pimenta, tá? Porque você tem essa questão, essa investigação aí, você tem processos ou situações prévias envolvendo o próprio partido, supostas irregularidades em contas do partido, e assim por diante. E aí você tem as acusações de racismo, né? Acusações fajutas de racismo, porque essas acusações de racismo, na verdade, não tem nada a ver com racismo, tem a ver com defesa da causa palestina e crítica dura, crítica incisiva ao Estado de Israel, né? Ao sionismo de um modo geral. Então, estão empilhando casos contra o Rui Costa Pimenta, outras pessoas do partido e contra o PCO em si. Empilhando inquéritos, né? Empilhando uma série de
problemas para cima do Rui Costa Pimenta e do PCO. Isso é coordenado, tá? Independentemente, mesmo que sejam aí, que venham de lugares diferentes, de instituições diferentes, pessoas diferentes, organismos diferentes, o que acontece é o seguinte: colocaram um holofote em cima do Rui Costa Pimenta, e quando você está sob esse tipo de holofote, é isso que acontece. Começam a ficar jogando, empilhando coisas para cima de você. Nesse caso do PCO, tem o agravante do PCO ser um partido, né? O Rui Costa Pimenta é presidente de um partido. E aí eu vou dizer o que eu acho, tá? Eu vou dizer o que eu acho. Isso deveria talvez ser, eu deveria falar no final do vídeo, devia ser conclusão do vídeo, mas eu vou falar agora, como eu falei, como vocês sabem, as pílulas vermelhas são caóticas. Mas eu acho que eles estão querendo duas coisas. Uma de duas, ou as duas associadamente. Eu acho que estão querendo fechar o PCO, tá? Eu farejo isso no ar. Tá? Eu acho que estão construindo um caminho, né? Um direcionamento, por assim dizer, para fechar o PCO, para extinguir o PCO enquanto partido. Okay? Essa é uma das coisas que eu acho. A outra coisa que eu acho, de uma perspectiva mais individual, mais pessoal em relação ao Rui Costa Pimenta, e vamos recordar, fizeram a mesma coisa com o Monark, tá? Fizeram a mesma coisa com o Monark. Mas, como eu estava dizendo, em relação ao Rui Costa Pimenta, eu acho que existe um objetivo de, através de um cerco a ele, forçá-lo ou ao silêncio ou ao exílio. É por isso que eu não duvido, inclusive, de, em algum momento, devolverem o passaporte para ele, né? Para ele tomar um rumo, se for o caso, tá? Eu acho que essas duas coisas estão no horizonte, pelo menos em relação às intenções. Não quer dizer que esses objetivos serão alcançados, que esses objetivos serão concretizados. Aliás, já adianto, se o Rui Costa Pimenta decidir que mais vale a pena continuar o combate que ele faz a partir de uma posição mais protegida, total apoio. Eu não vou achar ruim, não vou achar absurdo. Se alguém que é do PCO estiver me assistindo, recomendo mesmo, não pensem mal do seu partido, do presidente do seu partido, caso seja necessário, porque isso aí é um recuo estratégico, tá, pessoal? Se esse tipo de coisa acontecer, é um recuo estratégico, é uma movimentação tática, tão válida quanto qualquer outra. E na história do Brasil, vocês sabem que muitas pessoas, por diferentes motivos, em diferentes circunstâncias, já tiveram que sair do país ou foram forçadas a fazê-lo. Ok? Mas eu não acho que eles vão. Que o Rui Costa Pimenta vai fazer isso, não, tá? Eu não acho que ele vai fazer isso. Mas, assim, se desenha uma situação no horizonte que me parece muito semelhante àquilo que prepararam contra o monarca para silenciá-lo, calá-lo e retirá-lo da jogada. Ok? Eu visualizo isso no horizonte. Então, isso é algo que deve ser tido em consideração. Agora, essa questão de estarem preparando o fim do PCO, isso aí é ainda mais grave, ainda mais sério, né? E aí, como é que você disfarça o fechamento de um partido por motivos político-ideológicos de uma outra coisa? Através de acusação de corrupção, não atendimento de determinadas regras, determinadas normas do direito eleitoral. A tirania, pessoal, ela sempre vai trajar a roupa do legalismo, né? Nenhuma tirania é puramente arbitrária. Toda tirania se apoia na legalidade, tá? Toda tirania sempre se apoia ali na possibilidade, na capacidade de torcer o dispositivo legal para que o dispositivo legal ou o dispositivo constitucional possa fundamentar a arbitrariedade.
ok? Então vão, né, criar ali um caso, uma situação, já estão fazendo isso, algo puramente procedimental, puramente técnico, ok? Envolvendo questões financeiras e assim por diante, para poder colocar o PCO na ilegalidade. Isso é a crença que eu tenho. Eu acredito que isso vai acontecer, ou que, no mínimo, isso está sendo planejado, está sendo pensado. Podem mudar de opinião no meio do caminho, por uma série de motivos, mas eu tenho quase certeza que isso está sendo planejado, está sendo pensado. Vou dizer mais. Isso que eu comentei em relação ao que eu acho que estão tentando preparar para o PCO, chegou até mim por boas fontes, ok? Chegou até mim por boas fontes, tá? De uma pessoa para outra pessoa até chegar em mim. Chegou a mim de boas fontes. Fontes que têm conhecimento interno em determinados meios no nosso país. Tá, ok? Me falaram, ó, Machado, isso aí que tá rolando, é muito provavelmente assim, assim, assado, e por aí vai. E essa fonte me disse que era o Mossad, tá, pessoal? Que era o Mossad, tá? Que era o Mossad. Essa fonte me falou que isso a gente já podia observar a partir de uma série de coisas, mas que o Mossad possui uma influência bastante significativa na Polícia Federal Brasileira. E que isso aí, portanto, não importa se é sobre contas, sobre verba, desvio de verba, enriquecimento, etc, etc, mas que isso aí era, como eu falei, ideológico e que era movido, impulsionado pelo Mossad e pelos seus colaboradores nas instituições policiais, judiciais, securitárias brasileiras, ok? Isso que chegou até a minha pessoa. É por isso que quando a gente vê aí projetos, né? A PEC da segurança, os governadores estaduais são contra a concentração de poder e de recursos na mão da Polícia Federal para combater o narcotráfico. Não sejam ingênuos, não sejam infantis, tá? A Polícia Federal, ela está infiltrada, vamos colocar nesses termos, ela está infiltrada, tá? Então, é isso que está acontecendo. Portanto, tudo aquilo que, em tese, concentra poder, concentra recursos, fortalece a Polícia Federal, hoje, é ruim. Mas os governadores são bolsonaristas. Não interessa. Isso aí, essa disputa Lula-Bolsonaro, ela não significa absolutamente nada, tá? A gente tem que pensar numa esfera mais institucional. Hoje você tem essa instituição, uma de várias instituições, que é bastante influenciada pelo Mossad. Tudo que fortalece essa instituição fortalece as ações do Mossad no Brasil. Fim. Ponto. Tá? Ponto final. Cessar. C'est fini. Ok? Então, é fundamental superar todo tipo de ingenuidade que acredita no fortalecimento desse tipo de instituição para resolver os problemas do nosso país. Esse não é o caminho, tá? Daí, continuando. Em relação à questão de enriquecimento, pessoal, muito me espanta, muito me surpreende essa questão de uma acusação de enriquecimento por um motivo muito óbvio. O Rui Costa Pimenta, né, a família Pimenta, de um modo geral, que tem a sua história das últimas décadas vinculada ao PCO, passou recentemente por uma grande tragédia. A perda da Natália, filha do Rui, militante, né, uma figura bastante ativa, politizada, infelizmente faleceu por conta de câncer, ok? E muita gente acompanhou, né, essa luta aí. Muita gente também tentou ajudar de várias maneiras. E a realidade é que ela precisava de um remédio caro, né? O Estado brasileiro se recusou a custear o remédio de que ela necessitava e
o Rui Costa Pimenta não tinha condições de custear esse remédio, ok? Então, assim, se o Rui Costa Pimenta tivesse enriquecido, eu tenho certeza absoluta que ele usaria esse dinheiro para comprar o remédio ou os remédios de que a filha necessitava. Então, é uma acusação que não tem lógica, não tem pé nem cabeça, ok? Então, assim, muito frágil, muito frágil. Porém, quando você começa a interagir, a falar com pessoas que são de fato players políticos, econômicos no nosso país, você entende, por exemplo, que coisas como uma busca e apreensão são rotineiramente aprovadas, tá? Mesmo que não se tenha ali realmente motivo para isso, porque a finalidade de uma busca e apreensão é fundamentalmente de intimidação, tá? A finalidade da busca e apreensão e, enfim, da abertura de inquéritos, denúncias feitas pelo Ministério Público, né, para abrir processo, por aí vai. Tudo isso muitas vezes tem mais finalidade intimidatória do que realmente bojo, tá? Para poder, de fato, levar propriamente a uma condenação. É claro que hoje em dia, coisas que não têm nem pé nem cabeça levam também à condenação, mas essa é a realidade. Então, mesmo que seja o negócio mais ilógico do mundo, mesmo que seja o negócio mais ilógico do mundo, a finalidade real dessa busca e apreensão é contribuir para a construção desse cerco ao redor do Rui Costa Pimenta e do PCO. Cerco esse que, como eu falei, visa, por um lado, fechar o PCO, acabar com o partido. Pelo outro lado, silenciar derradeiramente, ou pelo menos por um bom tempo, o Rui Costa Pimenta, ou forçá-lo a sair de cena, talvez até sair do país. Tá ok? Então, me parece que as coisas vão nessa direção. Agora, eu falei que certamente o Mossad está por trás disso, mas seria um erro considerar que é apenas a luta contra o sionismo a causa dessa perseguição contra o PCO. Eu não acho que é apenas a luta contra o sionismo. Não acho que é apenas a crítica ao sionismo. Eu diria que tem outros fatores aí. Porque, de fato, o PCO veio se tornando notório nos últimos 5 anos, 6 anos, 7 anos, graças a uma postura muito independente perante uma série de novos deuses que o establishment brasileiro ergueu. O principal sendo o STF. Tá? A esquerda brasileira como um todo se prostra no altar do STF. Se curva, né? Adora o STF, nesse sentido religioso mesmo. Presta homenagem. Deve ter gente aí acendendo vela, né, pro STF, para seus ministros, rezando e assim por diante. Mas o PCO, na verdade, sempre apontou que esses colossos têm pés de barro, ok? Sempre apontou que esses colossos têm pés de barro. E sempre utilizou, né, o martelo para poder encarar esses ídolos, né? Para utilizar aí fazendo aqui umas referências a Nietzsche, né? Mas o PCO sempre lidou de uma maneira bastante crítica, bastante independente em relação ao PCO. O PCO vem acompanhando e analisando essa decadência, esse decaimento do Brasil numa tirania, uma tirania juristocrática, e tem sempre apontado para isso, feito a crítica necessária, quando necessário, inclusive, dito palavras duras contra membros do STF,
porque faz aí um trabalho que é necessário. O judiciário brasileiro, o pessoal está completamente fora de controle, tá ok? Completamente fora de controle. Eu acho que isso tem que ficar muito claro. O judiciário brasileiro está completamente fora de controle. A Constituição e a lei no Brasil se tornaram massa de modelar. Você pega ali a matéria-prima e faz o que quiser com aquilo. E o PCO sempre apontou para isso enquanto problema, mesmo quando as vítimas de arbitrariedade eram, por exemplo, pessoas de um outro espectro ideológico, por exemplo. Tá? Então, esse é um fator importante que deve ser levado em consideração. É claro também, a gente tem que apontar que o PCO sempre foi o único partido que teve uma crítica consistente, contundente a essa adesão da esquerda brasileira ao onguismo internacional. A esquerda brasileira virou um puxadinho do George Soros. George Soros, o Zaid, Fundação Rockefeller, Fundação Bill e Melinda Gates, e assim por diante. Sempre fizeram a crítica necessária em relação à participação de certos baluartes dessa esquerda brasileira em programas de formação de líderes, bolsas de estudos e assim por diante, apontando que isso aí implicava necessariamente um certo comprometimento dessas pessoas com pautas que não seriam de fato pautas de interesse nacional, pautas populares, pautas de interesse da classe trabalhadora, ao contrário, seriam pautas antinacionais, contrárias aos trabalhadores, e assim por diante, né? Então, assim, uma série de posturas assumidas pelo PCO ao longo dos últimos anos certamente acaba colocando o PCO na mira de vários setores, de várias instituições nacionais e internacionais. E aí esses setores, mesmo quando esses setores atendam a interesses ou patrões razoavelmente diferentes uns dos outros, esses setores jogam bola, né? Para poder, enfim, pular com os dois pés no peito do Rui Costa Pimenta e do PCO. Certo? Então, assim, eu vejo essa perseguição dessa maneira. Claro que aqui a gente está resumindo bastante, a gente está colocando a questão de uma maneira bem geral, bem é um pouco abstrata, né? Mas aqui a gente também aponta para umas questões concretas. Da minha parte, evidentemente, já prestei minha solidariedade ao PCO e reitero essa solidariedade. Mas eu acho que nós temos que ficar atentos. Tá? Mas mais do que ficar atento, é necessário agitar em relação a essa questão, fazer a agitação pública necessária, porque a situação não pode ficar assim. Alguma situação tem que vir, ok? Não sou eu necessariamente que vou dar uma solução para essa situação, mas penso eu que é fundamental que pessoas que possuem influência e poder suficiente para enfrentar de frente esse problema tomem consciência do problema. E é claro, isso também deve, em alguma medida, nos guiar eleitoralmente. Nos guiar no sentido de nos impulsionar para o apoio a candidaturas disruptivas. Eu acho que uma candidatura, para merecer o apoio de qualquer um de nós, ela tem que ser disruptiva. Ela tem que ser capaz de colocar o dedo na ferida nacional, na chaga nacional, a principal delas sendo precisamente o judiciário. Ok? E, mais do que o judiciário como um todo, o STF. Certo? Então, essa é a Pílula Vermelha de hoje, pessoal. É isso. Até a próxima.